Você tem um canal também, não Eu tem? tenho um canal. Ele tá parado, né? Eu tenho que voltar a produzir com ele, mas tá nos planos. Eu fiz 3 temporadas De entrevistas? de entrevistas. É que é difícil conciliar difícil, o trabalho aqui, fora É. daqui. Aí, quando eu tive a Lorena, eu dei uma parada, que eu não conseguia começar, né? Joyce Ribeiro, maravilhosa, jornalista, mãe de 2 meninas e que tá me dando o prazer, a honra da visita dela aqui na minha casa e no nosso canal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, fiquei Obrigada por super ter aceitado, feliz. Joyce. Eu fiquei super feliz de Lorena, vir aqui falar com você. E eu de você ter aceitado. Que bom. Porque nós trabalhamos quase no mesmo horário. Quando eu saio do ar, você entrava, porque você mudou de horário agora, né? Agora eu mudei. Mudou de horário. Então a gente só conseguiu marcar esse encontro para um sábado. Hoje é um sábado. Exatamente. E eu te Você agradeço. trabalhar de sábado. Te agradeço duplamente por vir aqui num sábado, Obrigada, Joyce. né? Eu queria falar com você o dia que fosse possível. Você é mãe de 2 meninas? 2 meninas, uma de 6 e uma de 3. A Lorena é a de? A Lorena é de 3, a caçulinha, e a Maria Luísa, de 6 anos. Tá. Então quando veio a Lorena, você deu uma parada no canal. Eu dei uma parada, porque aí era muita coisa, né? E eu tava no jornal ainda, e ficou meio inviável de fazer a produção pra internet, continuar fazendo jornal diário, que demanda muito. Muito. Né? Aí eu falei, não, vou... E a última temporada do programa da internet foi justamente dessa fase de maternidade. Então eu fiz uma temporada inteira falando dessas questões, das mães, dos bebês pequenos, desse universo. Isso chama, Joyce Entrevista, Universo Mãe. E aí depois eu dei esse break e pretendo retomar. Você também deu um break na televisão, né? Dei, de 1 ano. Você achava que você ia voltar? Eu sempre... Você saiu do SBT e antes Sim. de ir pra cultura você ficou 1 ano fora. Eu fiquei 1 ano fora. Tá. Aí durante esse 1 ano eu lancei meu livro, O Chica da Silva, Romance de uma Vida, e fiz as temporadas pra internet, no YouTube. Mas eu tinha certeza absoluta que eu voltaria pra TV. Tinha? Tinha. Por que você tinha essa certeza, Joyce? Porque, olha, eu direcionei a minha carreira Para muito pra TV. Muito para jornalismo de TV. E ao longo dos anos, a TV mudou muito, né? Em que sentido, Joyce? Mudou muito, assim, a forma como os produtos são oferecidos na TV e a forma como se faz televisão, a prática da produção de TV mesmo. Tá. Então, por exemplo, os telejornais, assim, cada vez mais são menos profissionais envolvidos nas produções de TV. Equipes enxutíssimas. Equipes cada vez mais reduzidas, inclusive nos telejornais, porque o telejornal é uma produção que demanda muita gente. É uma produção cara e que precisa de muitos profissionais. Pra apurar, pra produzir tudo. A equipe tem que ser grande nos padrões de hoje, né? Para os padrões de hoje. Sim. Então, essa é uma luta dentro das emissoras, porque não se consegue fazer telejornal de qualidade com uma equipe de 1, 2, 3, meia dúzia de profissionais. Então, tem que ter esse investimento. Então, tá cada vez mais complicado se montar redações Sim. bem informadas, estruturadas. Mas justamente por conta disso, não seria natural que você entendesse que você não ia mais voltar pra TV? Por que Sim, apesar disso você tinha certeza sim. que você ia voltar? Eu sempre quis voltar. Acho que a minha vontade ela era maior do que o meu pensar de forma racional. Parabéns. No que estava acontecendo. Parabéns. Então, por mais que eu acho que o meu pensar racional acabou se dando mais como que eu vou fazer outras coisas dentro daquilo que eu escolhi. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever. Então, vou fazer livros, né? É um romance, Chica da Silva? É um romance baseado na história da Chica da Silva, que as pessoas conhecem, que já teve no cinema, nas novelas. E aí eu dei uma contextualizada, mas dando um link nos dias de hoje, Nossa, nos que dias legal, atuais. gente.
Então foi um trabalho que eu achei que eu faria mais lá na frente, sabe? Daqui uns anos, daqui umas décadas, inclusive. Achei que eu faria lá mais no fim da carreira, talvez. E aí, deu certo de fazer nesse momento. Então... Engraçado a vida, né? A vida às vezes te coloca numa situação que você fala, bom, é agora. Eu não imaginava que eu faria isso agora, que eu lançaria um livro, que eu seria autora nesse momento. Estava muito distante no meu pensamento, né? Então, essa foi uma forma que eu pensei de continuar atuando naquilo que eu gosto de fazer. Que você decidiu mas fazer. Mas em outras que eu decidi fazer. Foi uma decisão. Não, vou continuar atuando. Não parei em nenhum momento. Mas aí a televisão era algo que eu queria muito voltar. Eu gosto de fazer. Faz muito bem, né? Obrigada. Faço porque gosto muito. O fazer televisão, por mais que eu faça há muitos anos, ainda é a realização de um sonho diário. Assim, eu sonhei fazer televisão quando Desde quando? Quando eu era pequena, quando tinha 13, 14 anos de idade, que eu assistia telejornais e via e falava, que demais, eu quero fazer algo parecido com isso. Mas eu mirava um pouco nas reportagens. Eu via as grandes reportagens e falava, nossa, é isso, né, que eu quero fazer. E aí depois, né, você vai crescendo, vai tomando forma, aquilo que você vai idealizando e planejando. E partir para essa coisa da apresentação do telejornal, que era um sonho, mas era muito distante, né? Por que, Joyce? Era muito distante, que eu me formei no ano 2000, entrei na faculdade em 97. Não tinha, a possibilidade era pequena de que isso acontecesse, de que eu conseguisse fazer televisão e estar em frente às câmeras. Eram poucos os exemplos que eu via, né, assistia, e as referências, né, eram poucas. Na época você tinha essa noção de que era pouca gente? Tinha noção de que eram poucas as possibilidades, isso que as portas intimidava muito, 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 e a ponto de me fazer ter essa visão muito real, né? Muito realista. Eu quero, mas vai ser difícil. Então, vou me formar para fazer outras coisas também, porque estar em frente às câmeras vai ser mais complicado. Não é o que se faz no Brasil. O Brasil funciona de outra forma. Você acha que isso mudou desde que você se formou até hoje? Mudou. Posso falar que mudou. Sim, né, a gente tem visto exemplos, mas as mudanças, elas são lentas, né? Muito. Elas acontecem a passos lentos. Então eu sou parte dessa transformação, né? E dessa mudança de comportamento mesmo, mudança da forma como as coisas no mundo do trabalho acontecem, né? E no mundo do trabalho na TV também. Então, tem mudado. Eu sou sempre uma otimista em relação a isso, mas com toda a consciência que esse assunto necessita. As mudanças estão acontecendo, mas elas são lentas e a gente ainda está só no início. Quando você fez faculdade, você estudava e trabalhava? No final da faculdade, eu estudei e trabalhei. Estudei e trabalhei. No início, não. Não precisou? No início, não. Você tinha uma estrutura que te permitia só estudar. Eu pude o que contar já é uma com exceção. apoio. Já é uma exceção, sem dúvida. Eu pude contar com esse apoio de ter o suporte familiar que me deu essa possibilidade de estudar em tempo integral e só no final da faculdade me dedicar fazer um estágio e unicamente voltado para o meu aperfeiçoamento profissional, né? Porque não era também uma necessidade de não vou trabalhar porque para trazer essa renda para então era cuidar da sua carreira. Já era para cuidar da minha carreira. Então foi fundamental. E também já é fora do que acontece já fora do padrão fora do nosso do padrão, país. Pra gente ver o quanto que é a educação que determina tudo. Porque o que muita gente me pergunta, mas já, putz, é tão difícil, né? Como foi, né? Pra você chegar a fazer essas coisas que você quis tanto e que são tão legais, tão importantes pra você.
eu tive a oportunidade de me formar bem, de estudar, de me dedicar, de focar única, exclusivamente nos estudos. E foi isso que me propiciou tá fazendo o que eu faço hoje. Se outros tantos talentos tivessem essa mesma possibilidade, teriam feito coisas muito mais brilhantes que eu fiz até hoje, com toda certeza. Sim, né? Sim. E seus pais sempre te incentivaram ou eles tentaram fazer com que você mudasse de ideia? Trilhar um caminho que talvez fosse mais fácil, entre aspas? Não, eles sempre me incentivaram. Eles sempre me incentivaram a estudar. O meu pai é produtor musical, Newton Ribeiro, bastante conhecido na área. A minha mãe, dona de casa. E a preocupação deles com os filhos foi dar a possibilidade de estudo. E de forma, eu acho que talvez não tão consciente naquele momento, essa coisa de dar a possibilidade de que os filhos estudem vinha muito carregada do estudem aquilo que vocês querem, que vocês gostem de fazer. Mas não era tão consciente quanto eu tenho essa consciência de fazer isso com as minhas filhas hoje, sabe? Que acho que isso super, é uma coisa muito mais trabalhada hoje. Eles queriam que a gente estudasse. Vocês têm que estudar, vocês podem ter a possibilidade de estudar aquilo que vocês querem. E isso é muito legal. Então escolham. E assim aconteceu. E eles sempre incentivaram. Então nós somos em 3 irmãos. Eu fiz jornalismo, meu irmão do meio é dentista. E o meu irmão mais novo fez relações internacionais, trabalha em empresas, executivo de empresas. Todos realizados na profissão? Todos realizados na profissão. Bom, agora você é mãe de 2 meninas. Sim. Você tem essa mesma preocupação com elas, de que elas estudem, de que elas sejam realizadas, mulheres Sim, realizadas, sim. Joyce? Olha, eu sempre falo que eu quero que as minhas filhas, eu luto, eu sonho para elas, é que elas sejam plenas. Que elas, pouco me importa o que elas venham a fazer no futuro, mas que elas sejam plenas, que elas sejam felizes, conscientes daquilo que elas escolheram, conscientes delas no mundo, das escolhas delas, responsáveis pelas escolhas delas. É só isso que eu quero, assim. Se vão ser... E você acha isso possível? Você acha que isso é uma realidade possível? Eu acho que hoje é cada vez mais possível para as mulheres. Não acho que essa foi uma realidade possível para a geração da minha mãe. E para a nossa? Você é mais nova do que eu, mas a gente viveu nós vivemos experiências semelhantes na mesma época. Nós tivemos essa possibilidade? Eu acho que nós lutamos por essa possibilidade, mas nos aproximamos mais dela, sim. Mas ainda não é um caminho natural. É um caminho de luta, é um caminho de briga. Nem fácil. Não é fácil. Eu acho que a presença da mulher livre na sociedade, ela ainda é cheia de sofrimento. Ainda. Para todas. E no mundo. Entendeu? Em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Sofrimento para a própria mulher. Para a própria mulher se colocar. Uma mulher em todas as esferas, né? Hoje a possibilidade de discutir a presença plena da mulher na sociedade já é um ganho. Porque antes não existia isso, né? A mulher tinha que ser dona de casa, cuidar dos filhos e ok, já passamos disso, isso ficou lá no passado. Mas aí vieram outras discussões mais atuais, mais das nossas gerações mais atuais, que é a mulher que trabalha, ok, ela trabalha e ela quer agora salários iguais. A gente está perto disso? A gente não está perto disso. Um homem e uma mulher desempenhando a mesma função e ganhando 30%, 40% menos. Sempre ela. E às vezes com mais menos, qualificação, com mais né, qualificações. Joyce? Ou a própria questão da empregabilidade. O homem, a mulher sempre tem mais questões que afastem essa mulher das vagas
pelo único fato de que são mulheres, porque vão ter filhos, porque podem entrar de licença, porque o filho pode ficar doente, porque o pai pode precisar, os idosos da casa podem precisar de cuidados. Então elas estão sempre em situação desfavorável em relação ao homem. Quer dizer, são coisas que a gente ainda precisa, fora segurança, a gente segurança vive física na rua. Física, de andar na rua. Então, chegar em casa à noite depois do trabalho é um risco. Né? Você pegar um ônibus é um risco de assédio diário. Sair da aula. Essa semana a gente mostrou aí, divulgou um dado de que 97% das mulheres que usam transporte coletivo já sofreram algum tipo de abuso, de assédio dentro do trem, do metrô. Isso é um absurdo. E coisas que parecem, é normal, tipo, pegar ônibus é difícil mesmo, né? Tem hora que é assim, mas faz uma coisa, é coisa que acontece. Você teme pelas suas filhas? Nesse sentido, eu temo. É engraçado, quando você é mãe de menina, tem vários questionamentos externos, né? Eu amo e adorei, e teria mais várias filhas, se isso fosse possível, se tivesse na minha... Mas não é. Mas as pessoas questionam muito, né, a diferença de criação de meninos e meninas. Eu não vejo tantas diferenças, mas essa é a questão da segurança. Os meninos, o mundo para os meninos, infelizmente, é mais seguro do que para as meninas. Os riscos para nós são maiores. As mulheres... O mundo diz, né? Os dados dizem, os números provam isso. As mulheres correm mais riscos e as meninas também. As meninas estão menos protegidas, estão mais vulneráveis a toda a espécie de risco. E como instruí-las sem despertar a maldade, sem despertar uma malícia desnecessária? Você entende o que eu estou falando? Sim. Como instruir sem avançar o sinal ali no limite do necessário? Eu acho que é o grande desafio, né? Acho que são erros e acertos que a gente vai percebendo durante a criação. Porque não tem fórmula, né? A gente vai tentando. Mas em casa, a gente procura, assim, nunca tem essa palavra de você não vai fazer porque você é menina. Nunca teve e nunca terá. Entendeu? Já é E o pai delas, né, o meu marido, o Luciano, ele é muito alinhado comigo nessa linha de pensamento. Nós somos os pais responsáveis por criar essas meninas do futuro. Elas não vão ter a criação que eu tive e elas não serão a mulher que eu sou hoje. Elas vão ser diferentes, porque elas vão ter essa criação diferente, que preza pela liberdade delas e eu acho que a palavra-chave é a segurança. O meu trabalho é criar meninas seguras. Quando eu penso em criação de meninas, eu penso nisso. As minhas filhas precisam ser mulheres seguras, adolescentes e mulheres seguras. Coisa que eu não fui. Seguras de si? Seguras de si. Você não foi? Não fui. Tô aprendendo a ser agora. Mas não fui. E eu tô ajudando nisso para que elas sejam. Já é uma outra mentalidade. O mundo, acho que atual, já estimula as crianças e os adolescentes de outras formas e eles já têm outro posicionamento diante do mundo. Sim. Então eles já são mais corajosos, eu diria, desbravadores, destemidos por natureza. Mas eu acho que tem esse incentivo que vem de dentro de casa que também alimenta muito isso, que não fez parte da minha geração. Quando que você, hoje, olhando para trás, quando que você sente que você foi insegura e que não precisava, que hoje você enfrentaria de outro jeito? Acho que em tantos momentos, eu acho que em tudo quanto é escolha, eu acho que, por exemplo... O tanto que eu sofri para escolher ou não fazer jornalismo, eu não precisava ter sofrido tanto. Era fruto da insegurança? Era fruto só da insegurança. Se era minha vontade, poderia ter ido sem tanto sofrimento, porque eu já partia de uma base
que eu te falei anteriormente, que já me dava até um bom auxílio, né? Tinha uma família que estava ali disposta a me dar esse respaldo, mas ainda assim tinha aquele sofrimento. Era uma Será questão que consigo era mais mesma. interna, Será que vai dar? Será que não vai dar? Ele vai ter porta aberta pra mim, um monte de porta fechada, não sei o que. Uma luta louca que trazia muito mais sofrimento. Hoje você enfrenta isso de outro jeito. Porque outro hoje você jeito. se estabeleceu, né? Você é Sim, apresentadora de um jornal diário, você é mediadora de debates. Sim. Eu sempre te via no horário mais tarde, agora você está indo pro horário do almoço. Isso. É mais desafiador? Ou é igual? Na minha carreira é um desafio completo, porque é uma novidade. Eu, no horário do meio-dia, Mais do da que da 1 da noite? tarde, eu ainda não tinha... Na minha história, sim, porque é inédito, né? Na minha história, sim, por nunca ter feito. Mas o horário da noite é um horário mais tradicional. Tão gostoso do o jornalismo. jornal. Muito gostoso. Eu acho muito gostoso mulher mediando debate, assim, não é... Eu gosto não é muito de fazer, é uma outra visão, um outro olhar, né? Acho que Outro ritmo. Outro ritmo. É um outro ritmo, assim, sem querer ser sexista, mas assim, é outro ritmo. Eu acho que é um olhar diferente também diante das questões. Perfeito, Joyce, é isso. Né? Porque num debate onde o universo masculino tá debatendo as questões que serão debatidas entre eles, né? Eu acho que muitas vezes a gente desperta a atenção para outras possibilidades dentro daqueles mesmos assuntos, né? Acho que isso também chama a atenção. E você tá realizada? Eu tô muito realizada. Agora, tô feliz nessa fase dos 40, agora que eu quarentei. Quando né? que você quarentou? Eu quarentei, já tô começando a mentir a idade, né? Eu quarentei o ano passado. Para, Joyce, não Não, tô brincando. Não precisa. É brincadeira. Mas nessa fase dos 40, pra mim foi super libertadora. Acho que eu nunca tive tão feliz na minha vida. Graças a Deus que Deus conserve assim. Espero 50, que fica muito melhor. Muito melhor, Muito melhor. Então, eu tô realizada profissionalmente, com a minha família. Tenho a família que eu sempre quis ter. Você tá junto com o Luciano há quanto tempo? Olha, junto com ele há 18 anos, casados há 13. Parabéns. Hein? É uma vida, E é uma família linda. É uma vida. Vocês fizeram uma capa recentemente, que é a coisa mais... Capa da revista Raça, com as meninas. Foi super divertido e significativo, né? Porque essa coisa da família estruturada, que a gente conseguir dar trabalho, né? Dá trabalho. E dentro da família negra é uma coisa de resgate dessa possibilidade, né, que foi também destruída com tantas... Não entendi, João. Porque dentro a família negra, ela sofreu tanto por tantas questões atreladas ao racismo, à dificuldade de se estabelecer numa sociedade pós-escravidão, que ela acabou se desintegrando e enxergando muitas vezes essa separação como natural, quando não é. Quando o natural dentro da comunidade negra é a união familiar, a união das famílias, a união dos casais. Eu nunca tinha... Olha que eu me questiono, entrevisto pessoas, eu nunca tinha pensado sobre esse tema. Dessa forma. Aí hoje tem um debate muito... Que interessante. Muito agregador desse resgate, né? Não precisa ser dessa forma, né? A comunidade negra, os negros, eles são, por definição, muito amorosos e tem essa raiz familiar muitíssimo aflorada. Mais do que tudo. E sempre foi assim. Você já presenciou alguma situação em que as suas filhas foram vítimas de racismo? Olha, elas são muito novinhas e então com a gente... Acho que a gente ainda protege muito, né, disso. Mas, por exemplo, na escola teve
ocasião da Malu reclamar que um amiguinho ficava falando muito que só a mão dela era branca e o resto não. E ficava falando isso direto. Por que só a sua mão é branca, a palma da sua mão é branca e o resto é preto? Só você é preta e sua mão é branca. E só a palma da mão é branca. Isso com 4 anos. Né? E falava. Ela contou isso? Aí, ela não parou de querer ir pra escola. Escola que ela ama. Tá. Não queria mais. Aí chorava. Aí a gente lá no dia a dia, a hora de dar banho, de lavar o cabelo, de trocar de roupa. Não quero ir pra escola, não quero ir pra escola. De um dia pro outro, a menina começou a não querer mais mudar o comportamento. Aí conversa. Ela, não quero mais ir pra escola porque o meu amiguinho fica falando o dia inteiro que a palma da minha mão é branca e que o resto é preto, que só eu sou preta e por que eu sou estranha, que só a palma da minha mão é branca. Como é que foi ouvir isso? Aí bateu, porque eu achei muito precoce. Mas como que uma criança de 4 anos na escola vai ter esse tipo de colocação com outro colega? A gente não teve dúvida, foi pra escola, né? Mas na hora que você ouviu, você conseguiu responder, você chorou, você ficou com raiva? Não, na hora eu expliquei pra ela, não, ele é isso mesmo, né? Você é pretinha, mamãe é pretinho, papai é pretinho, seu amiguinho é branquinho, o outro amiguinho tem o olhinho puxado porque ele é oriental, ele é japonesinho, o outro é ruivinho, o outro é gordinho, porque as pessoas são diferentes. E a gente vive numa comunidade onde cada um é de um jeito. E não tem, isso é maravilhoso. E é assim. Claro que não foi, ela não aceitou dessa forma, isso é um trabalho, você tem que, é um processo, você tem que estar falando várias vezes, todos somos diferentes, é maravilhoso e tal. Mas eu fui até a escola, né, pra ver o que realmente estava acontecendo. Quando você foi feito uma leoa defendendo? Sabe que eu fui mais... Eu acho que eu fui mais calma, preparada pra isso do que o Luciano, por exemplo. Ele ficou mais nervoso, mais incomodado. E nós fomos os dois, né, conversar. E eu te pergunto isso porque é muito comum quando acontece alguma coisa com o filho da gente. A gente fica mais alterada. Você vai pra defender. O que me espantou foi ser tão precoce, tão cedo, com 4 anos. Aquilo me espantou. Eu falei, será que essa criança já tá trazendo de casa um comportamento preconceituoso com 4 anos? Muito pequenininho. É muito pequenininho. Muito pequenininho. Então eu vou lá entender, né? E aí trabalhamos isso na escola. Como a escola recebeu? A escola recebeu com certo espanto. Ah, tá. Com um certo espanto de, não, nós não tomamos conhecimento dessa dificuldade dela aqui, vamos ficar atentos. E vamos trabalhar mais essa questão da diversidade em sala de aula. O que é muito positivo, né, Jó? De um lado, foi positivo para isso. Né? E aí eu percebi realmente que foi uma tentativa maior da direção de trazer essa questão da diversidade para o trabalho com as crianças menores, né? Em história, contação de história, livrinho, bonequinho, não sei o que, para eles terem mais contato com isso logo, um outro entendimento logo com 3, 4 anos de idade. Foi bem sucedida a iniciativa? Ela continua na escola? Foi bem sucedida, foi como um remédio. Olha. Entendeu? Então, assim, acho que é prova de que a gente tem que falar realmente sobre isso. E falar as claras com as crianças. Por mais que a gente ache que com essa idade eles não vão ter esse entendimento, eles vão captar aquilo que está dentro do entendimento deles para a idade, desde que a gente esteja disposto a explicar, até encontrar o melhor caminho para eles. Uhum. Então, no primeiro momento, ela ficou muito chateada, achou um absurdo o menino ficar a manhã inteira falando isso para ela. E era realmente muito chato, né, a ponto dela querer sair da escola. Mas aí eu me envolvi explicando, o pai se envolveu, a direção da escola se envolveu e as professoras se envolveram. Aquilo criou um ambiente de normalizar. Sim, as pessoas são diferentes. E essa idade também é a idade da percepção da diferença.
né? A criança passa a ver que não, eu sou desse jeito, mas as outras pessoas não são assim, né? Meu amiguinho é diferente, o outro é diferente, o outro é diferente. Mas não é motivo para eu ficar rindo de um ou de outro, porque na vida todas as pessoas vão ser sempre muito diferentes de mim. E eu tenho que saber que é assim. A Joyce é uma mulher de tantas realizações e de uma humildade tão incrível que ela esqueceu de citar um livro que ela escreveu. Ela escreveu Chica da Silva, maravilhoso, mas além desse livro ela escreveu outro. Isso, é o Deixe Enrolar, a história dos cachos no Brasil. Eu acho esse nome lindo, Deixa Enrolar. Que conta a história... Você escreveu 2 livros neste período? Foi nesse período. Foi nesse período. O Chica da Silva, ele já estava finalizado quase quando eu saí da TV, quando eu saí do SBT. E aí depois o Deixa Enrolar eu escrevi inteiro nesse período. E o que é o Deixa Enrolar? O Deixa Enrolar, ele conta a história da relação das mulheres com o cabelo crespo. E de todas as mulheres, das mulheres negras com o cabelo crespíssimo e das mulheres brancas com o cabelo crespo. Então... Sempre com o cabelo crespo. A história é relacionada ao cabelo crespo. Perfeito. Ao cabelo crespo no Brasil, né? Como as mulheres brasileiras se relacionam com o seu cabelo crespo no Brasil. Então, de 1940 até os dias atuais, década a década, eu em parceria com uma colega jornalista, Karina Rolo, a gente analisou, década a década, quais eram os procedimentos e a forma como as mulheres tratavam seus cabelos crespos. É inacreditável como era, né? As histórias são incríveis, são demais. Por exemplo, as mulheres negras tratavam várias formas para alisamento de cabelo, mas eram truques caseiros assim incríveis. Por exemplo, passar cerveja no cabelo. Cerveja, para ficar um pomponzinho bem fofinho. A cabeleireira fazia lá o penteado para ficar um coque bem fofo, redondinho, borrifava a cerveja. Borrifava a cerveja. Era o finalizador, era cerveja. Hoje não tem o spray que dá... Era cerveja. Mas gente, mas ficava com cheiro de cerveja o cabelo? Não, evapora, fica ótimo. Fica só o efeito do... só o efeito do cabelo. Mas tem a minha mãe foi criada num orfanato. E as irmãs de criação dela, quase todas negras. E eu vi elas fazendo procedimentos no cabelo que feriam. Sim, tem histórias de dor, né? Horrível, por causa da temperatura. Passava ferro. Ferro. Tinha um pente de ferro. Tem um pente de ferro clássico que colocava naquela boquinha de fogo. Isso mesmo. Pesado. E fritava, né? Colocava alguma coisa para proteger o cabelo, que era um olhinho, que com aquela temperatura não protegia nada, né? Então era óleo e temperatura frita. Aí até saía a fumaça e o barulhinho de fritar. Isso e o mesmo. Cabelo esticava. Só vi na minha infância muito isso. Dependia muito da habilidade da cabeleireira, né? Porque para você colocar bem da raiz, né, pra raizinha ficar bem, você tinha que chegar lá bem pertinho. E nisso o couro cabeludo muitas vezes dava uma pegadinha e feria. Aí elas contam, saía. Eu já passei isso na infância. É mesmo, Jó? Porque minha mãe me levou uma vez, eu saí de lá chorando. Porque depois saí no sol e aquilo arde no sol. Claro! No sol, aquela cabeça. É um ferimento. Feria. Hoje melhorou? Aí depois veio a chapinha elétrica, né? Melhorando que eu digo, ser mais saudável a relação. Mas por quê? Porque tudo bem, quer ter liso, quer ter crespo, eu acho que... Mas se ferir que não é legal, né? Porque aí veio a transformação da mentalidade, que eu acho que é o mais importante. Tenha o cabelo que você quiser. Você não precisa ter o cabelo liso, a não ser que você queira alisar o cabelo um dia, passa chapinha elétrica, passa qualquer procedimento hoje que são bem mais, né, avançados, tecnológicos e seguros, né, não causam esse ferimento, esse transtorno todo.
Tem um movimento de volta ao cabelo natural, ao cabelo crespo também, que está citado no livro, a partir de 2010, tem um movimento muito forte de volta ao cabelo Black Power mesmo. E essa nova decisão das mulheres de optar mesmo, não, eu gosto do cabelo liso, eu vou ter o cabelo liso. Não, eu não gosto, não quero mais, eu vou ter o meu cabelo natural. Okay. Ou eu vou ter tranças, porque não era, a trança nem era tão bem vista assim, né? Porque ter trança era a falta de opção total. Ah, não consigo fazer nada, então eu vou ter trança. Não é isso, a trança é uma maravilha, é tão lindo, né? Então o movimento das tranças, tem tanta coisa legal. E onde a gente acha os 2 livros, Jó? Já estão disponíveis nas livrarias, pela internet também, pela compra online das grandes livrarias, estão todas... Então o seu desafio no momento é deixar suas filhas cada vez mais plenas? Plenas, a palavra é plenitude, é isso que eu quero para elas. Dar conta desse novo desafio? Dar conta do desafio, do horário da tarde, E é uma descoberta, uma nova fase desse horário do almoço. Você gosta de apresentar notícia, de ser apresentadora de jornal? Ou você pensa em ir pro entretenimento, fazer o que eu fiz, por exemplo? Eu gosto de apresentar notícias, mas eu gosto muito também de apresentar outros assuntos. E também penso em ir pro entretenimento, eu acho demais. Porque, assim, são muitos anos. Eu imagino que você deve ter sentido isso, assim, que eu também sinto. São muitos anos falando de assuntos muito pesados, né? Foi isso. E não é fácil. Foi isso. Não é fácil porque por mais que a gente aprenda com o passar dos anos a ter um certo distanciamento, ele não é total, porque a gente de carne e osso, né? Então lidar com aquilo diariamente é um peso, é pesado. Então acho que chega uma fase que você quer também ter essa liberdade de falar de outras coisas. Acho que o entretenimento traz muito disso, né? Dá uma de leveza. Poder dar um pouco dessa leveza. E emocionalmente, você tá feliz? Gosta de ser casada? Gosta dessa vida em família? Eu gosto, adoro isso, essa vida familiar. Eu falo que às vezes eu abro a porta de casa, eu não sei se é uma casa, se é um circo, porque é criança, é brinquedo até o teto, é muita coisa acontecendo junto. Sim. Mas essa fase também vai passar, porque passa rápido, né? Agora elas são bem pequenas, tem 6 e 3, mas daqui a pouco passa, e eu acho que não tem diversão maior do que a vida familiar. E eu me vejo assim pra sempre, que Deus permita que seja assim. Tem que encontrar um companheiro também que embarque com você nessa diversão, né? Você encontrou. E eu, graças a Deus, encontrei. Não é porque é o Luciano, que é meu marido, mas você tem que conhecer, você vai adorar. Coisa fofa. E aí me viver assim pros próximos 100 anos, talvez. Adorei muito as unhas dessa mulher, gente. Ai, olha. Não tão Tão linda. Tá toda linda. Obrigada por ter vindo, meu amor. Eu que agradeço o convite. Sou receber. muito sua fã. Te adoro desde muito tempo, você sabe. Faz um tempão que a gente se cruza por aí. Se acompanha, se fala. Sou muito sua fã e tenho muito orgulho de ser sua colega de profissão. Obrigada. Você que é um orgulho pra mim. Não pedi, né? Vou pedir agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu publicar vídeo aqui. Mande o seu comentário, dê o seu like gostoso e compartilhe o conteúdo dessa entrevista maravilhosa com quem você acha que vai gostar das palavras da Joyce. Até a próxima. Até.